Irmãos, peço que vocês abram em Hebreus 11. Estarei lendo alguns versículos. Hebreus 11. Eu estou com a NVI. E na minha Bíblia diz um título para esse capítulo da seguinte forma: Exemplos de fé. Porém, não é esse o tema que eu destinei para a nossa ministração. Hebreus 11, vou estar lendo do 1 ao 4. Diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Vou ler o 5º também. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Vou fazer uma oração, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Que neste momento, Pai, não seja o Gabriel aqui à frente, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, falando sobre as nossas vidas. Que possamos entender a Tua palavra, Pai, e acima de tudo praticá-la, não apenas deixá-la esquecida em nossos corações, Senhor. Fale conosco nessa noite, Pai, me usa como um canal de bênçãos, que seja ministrado aqui, Pai, o Teu Evangelho. Que possamos fazer tudo para a honra e glória do Teu nome. Desde já, Senhor, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente lê essa passagem, se a gente continuar lendo Hebreus 11, ele vai falar de muitos caras que pela fé conseguiram superar muitas coisas. Eu queria citar 3 heróis da fé, em que, inclusive, um deles não é falado nesse versículo, mas que a gente pode aprender com a fé desse cara. O primeiro que muitas vezes eu cito aqui é o Davi. E esse pequeno para a visão humana, mas gigante para Deus, ele, acima de tudo, teve fé desde o início da sua escolha, vamos dizer assim. Quando Deus escolheu Davi para ser rei, acredito eu que desde esse momento ele já desenvolvia a sua fé na palavra de Deus. Porque pensa comigo. Davi era o menor dentre os seus irmãos, e aí chega um cara lá na casa de seu pai e fala assim: eu vim ungir aqui um de seus filhos como o futuro rei. E aí Davi, o menor dentre os irmãos, é escolhido. Ele poderia ter pensado: não, isso aqui é uma pegadinha. Por que tá me escolhendo? Ó, meu irmão aqui, grande, esse cara que tem que ir para a guerra, não eu. Não, ele fez diferente, né? Ele aceitou e teve fé que aquela palavra
que estava sendo entregue para ele iria se cumprir. Depois, quando ele parte para enfrentar Golias, eu acredito que aqui foi um dos principais e maiores atos de fé de Davi, porque o histórico do confronto não era favorável para ele, né? E a circunstância também não era favorável. Então, se a gente olha, Davi, um jovem, um garoto, vai enfrentar um gigante que vinha já tentando contra aquele povo. Na Bíblia fala que Golias, ele ainda provocava, né? Ele falava, tem alguém aí capaz de me enfrentar? Ele falava, não tem ninguém aí capaz de me enfrentar? Pode vir, cadê? Vem aí o capitão, vem o general. E ninguém ia. E Davi, pela fé, ele enfrentou Golias, venceu através da palavra de Deus, ele conseguiu vencer Golias, mas tem um ponto nisso daí. Quando Davi ele se propõe a enfrentar Golias, a gente vê nessa passagem que tentaram colocar armaduras em Davi. Só que Davi ele poderia ter falado, não, eu vou com essa armadura aqui, por mais que eu tô um robozinho, vamos lá, a armadura vai servir para me proteger. Não, ele teve fé para acreditar que quem iria proteger ele não era nenhuma armadura humana, mas sim o nosso Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Então, através da fé de Davi, ele sabia que ele venceria Golias, porque não foi um homem que prometeu, não foi o Samuel que prometeu que ele ia vencer Golias, não foi seu pai, não foi homem, mas sim Deus. Então ele teve fé naquilo que Deus entregou para ele. E somente assim ele conseguiu vencer Golias. E diariamente nós enfrentamos os nossos Golias, né, os nossos gigantes. É uma dificuldade que chega até a nossa vida, uma adversidade, uma enfermidade. Diariamente a gente acaba enfrentando os nossos Golias. Mas cabe a nós, né, tomarmos posição de Davi, ter fé naquilo que não estamos enxergando, mas é como se a gente estivesse já olhando o resultado, já observando a nossa vitória em Cristo. Amém? Outro cara que acredito que ele foi taxado de louco, né? Noé, quando é entregue para ele, quando Deus manda, né, ele construir a arca, eu fico imaginando que quem passava na frente assim da construção de Noé falava, o que esse cara está fazendo? Não é possível, esse cara não bate bem. E ele foi chamado acredito que ele foi chamado de louco até o momento em que começa a chover. Depois que começa a cair a chuva, aí já cai sobre aqueles que passaram por Noé e não acreditaram, né? Que aquele cara tinha algo diferente. E o mais interessante é que na passagem de Noé, relata que ele fala que foram 7 dias até se iniciar a chuva. Não está claramente que ele ficou 7 dias dentro da arca ou esperando algo, mas entendemos que a arca já estava pronta, ele já tinha cumprido o mandamento de Deus, e durante esses 7 dias ele só esperou, né? Até então começa a chover, e se a gente puxa para a nossa realidade hoje, o cara tem que ter muita fé para construir uma arca e esperar essa chuva que Deus havia prometido. Ainda mais no calor que a gente tem vivido hoje, né? Pega um Noé aí e começa a construir uma arca, rapaz, esse tem fé, porque não chove, tá difícil. Então, olha o nível de fé
que Noé tinha. Igual eu comentei, não foi homem nenhum que falou para ele, ó, semana que vem vai chover. Não tinha a Maju lá falando para ele, ó, semana que vem vai chover 100 milímetros. Não, ele confiou, ele teve fé em Deus de que aquilo que foi entregue para ele iria se cumprir. E não era uma situação favorável para ele também. Acredito que muitos próximos a ele questionaram, né? Noé, por que você está fazendo isso? Por que você está construindo essa arca, Noé? Isso aí não está com nada. Mas ainda assim ele permaneceu firme, ele manteve a sua fé firmada em Cristo e cumpriu o que Deus mandou, né? Então, a gente tem que ter fé, não somente quando a gente está enxergando algo, né? A gente tem que ter fé, ainda mais quando a gente não está enxergando a solução do problema. É muito fácil eu ter fé de que eu vou passar por aquela porta porque eu estou enxergando ela. Mas, virou a esquina aqui, eu não tenho visão de Superman. Eu não consigo enxergar através da parede. Isso não existe, tá, irmãos? Superman isso aí não existe. Então, o que existe é fé. Eu não enxergo através da parede, mas eu tenho fé de que a resolução dos meus problemas estão debaixo da destra de Deus e eu sei que eu vou sair dessa situação. Eu escutei uma frase que diz assim: o deserto não é lugar para você ficar, o deserto é lugar para você passar. Então, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente está passando por uma adversidade, a palavra já diz, estamos passando, mas devemos ter fé que passaremos e futuramente o que nós passamos pode servir de testemunho para alguém, pode edificar a fé de outra pessoa. Amém? Eu disse que iria citar 3. O terceiro que eu cito aqui seria Jó. Poderia citar Abraão, citar tantos outros, mas acredito que Jó, ele foi testado em todos os sentidos. Ele foi testado financeiramente, ele foi testado emocionalmente, quando ele perde seus filhos. Então, olha o pensamento do cara, né? Nos dias de hoje, vou trazer para a nossa realidade. Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, eu perdi todas as finanças que eu tinha, eu perdi toda a minha criação, todos os meus bens, e eu perdi todos os meus filhos. E ainda assim, ele falava, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Então, se isso não é fé, irmãos, eu desconheço o que é fé. Mesmo perdendo tudo, mesmo recebendo essa adversidade, mesmo tendo a sua saúde comprometida, ele ainda assim louvava o nome de Deus, ele ainda assim engrandecia o nome de Deus. E tudo pela fé. Tem até... acredito que é ditado, né? Você tem que ter a fé de Jó, tenha a fé de Jó. Jó, igual eu comentei, ele poderia ter já desistido, poderia ter amaldiçoado Deus, igual a sua mulher pede, né, na passagem, mas ainda assim, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todas as dificuldades, ele manteve a sua fé firmada no nosso Salvador. Amém. E é muito fácil, né, a gente falar para ter fé, ainda mais nos dias que a gente tem vivido. Gabriel, você mora num lugar bacana, tem seu trabalho, como que você vai falar de fé para aquelas famílias que perderam tudo no Rio Grande do Sul? Realmente, como que eu vou falar? A única forma que eu posso falar de fé para essas pessoas é eu também tendo fé.
eu levando o Evangelho, falando do amor de Cristo para eles. Eu, acima de tudo, preciso ter fé para que aquelas pessoas possam ser confortadas através da minha fé. Igual eu comentei, a minha fé vai servir de testemunho para edificar a fé de outra pessoa. Então, sabemos da situação que está o Rio Grande do Sul, mas também sabemos que somente Cristo, somente Deus pode reverter a situação. Não é o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda. Eles podem ajudar? Podem, mas não podem reverter a situação. A fé é aquilo que foge do possível. É como se eu deixasse na mão de Deus aquilo que é impossível. Então, se eu posso fazer algo, se eu posso pegar esse papel aqui, colocar aqui, eu faço. Agora, se for algo que foge da minha possibilidade, da minha capacidade, aí eu preciso ter fé que aquilo vai acontecer. Então, a gente sabe que o Rio Grande do Sul está repleto de água, está debaixo d'água, mas eu tenho que ter fé que aquelas águas vão baixar, que as famílias serão acolhidas, que teremos notícias maravilhosas, mesmo diante dessa situação. E não só com o Rio Grande do Sul, irmãos. Com a guerra da Rússia, com a guerra de Israel. Eu confesso que eu gosto de ver alguns vídeos no YouTube com essas notícias. Até para eu saber o que está acontecendo, né? Não gosto do desastre, mas eu gosto de ver os vídeos no YouTube da notícia. E na semana retrasada eu vi um vídeo em que lá da guerra de Israel, e aquilo me fez refletir muito, porque em meio à guerra, em meio aos conflitos, acredito que aqueles caras são caras existem muitos que são caras de muita fé. Eles estão lá na linha de frente da guerra, mas eles também têm famílias, eles deixaram familiares em casa, eles deixaram as mulheres, os filhos, e estão lá defendendo o seu país, por aquilo que eles entendem que é certo. E quando um cara ele parte para a guerra, ele não fala, acredito que muitos falam assim, me espera que eu vou voltar. Ele não fala, não, eu estou indo, tchau, até nunca mais. Não, irmãos, acredito eu que ele tem aquele sentimento que ele vai voltar, ele confia, ele tem fé naquilo. Ninguém treina para morrer. O cara que está no exército, ele não treina para morrer. Ele treina para se defender e ter êxito na sua batalha. E nesse vídeo eu vi um grupo em que eles estavam defendendo os ataques lá do grupo terrorista, e defendendo com tiro, com bomba, com tudo mais, mas ainda assim eles tinham um local em que eles estavam acolhendo as pessoas, eles estavam recebendo essas pessoas com medo, colocando naquela tenda, naquele espaço, e eles sabiam que aquele local eles não seriam atingidos. E aí você para e pensa, em meio a tanta tecnologia que nós temos hoje, como que esse cara tem a certeza de que a base dele não vai ser atingida? Lógico, tem tecnologia dos dois lados. Tem tecnologia para quem está atacando e para quem está defendendo. Mas, mesmo assim, acredito que ele teve, acima de tudo, fé para acreditar que aquele local era seguro e que estava protegido. Então, aquelas famílias poderiam ficar ali tranquilas e não seriam atingidas. E, igual eu comentei, tanto a guerra da Rússia quanto a guerra em Israel,
não é um homem que pode falar assim de uma hora para outra, parou, ninguém ataca ninguém mais, chega de guerras. Só Deus pode dar um basta nessa situação e reverter essa situação. Novamente, os governantes eles podem dar o pontapé inicial, podem ajudar, mas somente Deus pode fazer o impossível. Então nós devemos tratar as coisas que não são como se já fossem. Então devemos tratar as coisas que não aconteceram como se já estivessem acontecido. Devemos agir como se o resultado de algo já estivesse acontecido, porque isso é uma forma de... Isso é fé. É a forma de declararmos que Cristo tem o controle da situação, que não está mais na minha mão, mas que o Todo-Poderoso tem o controle e eu estou tranquilo porque Ele tem o resultado da situação e esse resultado vai ser bênção para a minha vida. E para encerrar, acima de tudo, além da fé, eu preciso me posicionar, eu preciso ter essa confiança, né? Eu preciso confiar que aquilo que eu entrego para Deus está na mão dele. Ele vai agir, ele vai resolver. Não adianta eu querer tomar a frente de Deus, tomar posição para resolver algo que não cabe a mim. Então eu preciso ter fé que aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus será solucionado. Mas também não adianta eu falar, e aí, Senhor? Não vai? Tô querendo o negócio para ontem. Não vai acontecer? Me ajuda? Não, eu tenho que ter fé e confiar que é da maneira dele. Tudo que eu fizer, eu estarei fazendo, infelizmente, da maneira errada, porque somos falhos, somos humanos. Então eu tenho que entregar a Deus, tenho que confiar que a minha situação Ele vai reverter, que a minha situação Ele vai mudar. Independente do que eu estou querendo, eu preciso confiar a minha vida, confiar o ambiente em que eu estou vivendo nas mãos de Deus. Tem um fato interessante que eu queria comentar. Eu confesso que eu não me imaginaria aqui na frente falando da palavra de Deus para os irmãos. Quem me conhece antes da minha conversão sabe que para falar em público era terrível. Para apresentar um trabalho na escola, na faculdade, era 2 minutos eu falava e vamos embora, já falei minha parte, se vira aí. E era difícil, mas aí eu vejo o agir de Deus, vejo o tratar de Deus, a mão de Deus sobre a minha vida, e hoje eu posso estar aqui falando da palavra dele, né? E acredito que, acima de tudo, não somente eu tive fé, como os meus familiares, né, tiveram fé de que o meu lugar era na igreja. E até quando eu fui para me batizar, a minha mãe ela queria que eu estivesse me batizado junto com os meus irmãos. E inclusive eles se batizaram alguns meses antes de mim. E ela queria porque queria que eu me batizasse junto com eles. Eu falei, não, mãe, fica em paz. Fica em paz. Se ela ver isso, ela vai puxar minha orelha. Eu falei, não, mãe, fica em paz. Vai ser na hora de Deus. No momento de Deus, né? E acredito que nesse momento ela não perdeu a fé. Porque ela queria que eu me batizasse. Porque ela sabia que era o melhor para a minha vida. Mas ela permaneceu com a fé de que eu iria me batizar, iria me converter e estaria na casa do Senhor. E mais para frente, para a honra e glória de Deus, eu me converti
e hoje estou aqui falando de fé e passando a mensagem para os irmãos. Então, que diariamente possamos ter essa fé de Davi, essa fé de Abraão, essa fé de Jó, para que, independente da situação em que nós passamos, a gente possa confiar em Deus, confiar que o resultado da nossa situação está na mão de Deus. E, igual eu comentei, a fé é eu entregar e deixar na mão, confiar. A fé, ela caminha junto com essa palavrinha, né? A confiança. Então, eu confio a minha situação em Deus, eu tenho fé de que Ele fará o melhor para a minha vida. Amém? Irmãos, era isso. A palavra que o Senhor queria que eu entregasse para os irmãos. Agradeço mais uma vez a oportunidade e estaremos passando os avisos agora. Daqui a pouco o pastor vai ter a oportunidade. Amém?